Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês, turmas de um estimado e grande amigo meu, a quem eu tanto amo e admiro, né? Eu me chamo Richard, eu sou conterrâneo de Marquinhos, portanto maranhense, sou contemporâneo de período de formação acadêmica, então geógrafo. Mas recentemente eu me formei em pedagogo também, né? E nossa aula de hoje será sobre jogos e dinâmicas para o ensino da geografia. Então, para nós, né, ou para a maior parte dos alunos do Brasil, saber geografia até os anos 1960 significa ser capaz de enumerar oceanos, rios e lagos, montanhas e planaltos do planeta, e ainda decorar estatísticas sobre a produção econômica, né, ou de rede de transporte, enfim. Ensinar geografia era mais ou menos como apresentar reportagens sugestivas sobre a Amazônia ou Pantanal, sobre o Himalaia ou sobre o deserto de Gobi. Hoje não é mais assim que se pensa a geografia, né? Existe uma outra maneira de pensar essa ciência. Sabe-se agora que a geografia ela localiza e descreve fenômenos físicos, biológicos e humanos, mas o que antes era a essência, atualmente representa apenas o passo inicial para as outras considerações sobre as transformações do espaço e sua estreita relação com a ação humana. Muito mais do que localizar e descrever, a geografia que agora se ensina compara paisagens e situações, contextualizando-as à vida e aos desafios com os quais os alunos convivem. Mais ainda, não existe geografia se na análise de uma paisagem se omite interpretação dos fatos e a consciência do seu estado de permanência e mudança. Portanto, com o fenômeno da globalização, né, com a facilidade com que acolhe informações e com a ameaça cada vez mais preocupante que envolve o planeta, a geografia ela passou a assumir novas funções. Como é a única ciência que estuda o homem em sua plenitude e o meio ambiente e suas transformações, passou a ser o fiel da balança, né? Na análise ecológica, não apenas trazendo conhecimento de todos os riscos que envolvem a destruição, né, de uma população que sequer nasceu, mas também os perigos que cercam todos quantos vivem atualmente. A geografia, ela representa o elo para que o aluno associe, em relação à Terra, os riscos da ameaça com que buscas caminhos, né? A desertificação, a destruição da camada de ozônio, a redução das geleiras e seus efeitos sobre o clima e a invasão litorânea pelas águas, elas são apenas alguns dos itens que devem estar presentes para a construção em todos os alunos de uma consciência preservacionista. Não apenas para que a compreenda, mas principalmente para que a assuma. É evidente que ensinar uma geografia de antigamente é muito mais fácil. A nova forma de pensar essa ciência exige do professor não apenas competência narrativa, mas o espírito empreendedor de sempre desafiar os seus alunos para as habilidades de analisar, classificar, comparar, sintetizar, contextualizar e muitas outras. Os alunos da geografia, como sempre deseja o Paulo Freire, precisa descobrir-se leitor crítico do seu tempo, cidadão plenamente íntegro ao mundo em que se transforma e também, né, agentes dessas transformações. É assim importante que as aulas expositivas aos projetos, às interpretações de textos e aos estudos de caso sempre associem outras maneiras de se ministrar a aula. E entre essas, ganha destaque especial alguns jogos operatórios. Vamos mostrar dois agora. O primeiro chama-se Onde se escondeu Manuela? Esse jogo se destina a alunos com 6 anos ou mais, né? E visa desenvolver a percepção de lugar e estimular também a pesquisa. O jogo ele se inicia, né, com o professor auxiliado pelos alunos, criando um personagem que seria a Manuela, ou qualquer outro nome, vocês podem escolher junto com a turma, solicitando sugestões para melhor caracterizá-lo, né? Interrogando seus alunos sobre a sua idade, altura, fisionomia, enfim, criaram a personagem.
Criado o personagem, o professor informa que uma vez por semana, né, ou outro espaço de tempo que julgar conveniente, a Manuela estará perdida em um local qualquer, cujas características serão descritas e os alunos deverão pesquisar para ajudar nessa localização. Por exemplo, acabo de receber um telefonema da Manuela que me informa estar perdida em um lugar do Brasil. Um lugar esse muito plano, com rios extensos e volumosos e uma floresta bastante emaranhada. A Manuela também falou que nesse lugar não sente frio, mesmo durante a noite. Onde será que a Manuela está? É evidente que os alunos procurarão dar palpites. Cabe ao professor mostrar que palpites não possuem validade, né? E o mais importante que os alunos se fixem é nas pistas enviadas no telefonema da Manuela. E que pistas são essas? Né? Lugar muito plano, com rios extensos e volumosos, florestas emaranhadas, né? E também calor. É evidente que tais pistas não sugerem a Chapada Diamantina, né? Como por exemplo, a gente pode citar o caso de vocês. E dessa maneira vai se desenvolvendo pouco a pouco os alunos a percepção para construir associações que os levem a perceber que, no exemplo acima, Manuela está em algum ponto da região norte. Essa atividade ela é muito interessante, mas ela requer pesquisa por parte do professor para que ela possa ajudar os alunos a desenvolver sua capacidade dedutiva, né? Tomando como referência pontos específicos de diferentes regiões geográficas brasileiras ou não. O jogo, pessoal, permite imensa diversificação, né, envolvendo não só apenas os conceitos espaciais, geográficos, né, mas também conceitos de tempo, pois Manuela ela pode estar no presente, mas ela também pode estar na antiguidade, na Idade Média, no Brasil colônia e assim por diante. Na busca da localização da Manuela, é interessante que os alunos eles possam consultar os seus livros, né? E alguns apontamentos o professor também pode ainda escolher um trecho do livro didático, utilizando desde textos extraindo as pistas que podem favorecer, podem fornecer, fortalecer os alunos nessa descoberta. Vamos lá para o outro jogo. O outro jogo chama-se A Geografia pelas Ruas que Eu Ando, né? Devidamente adaptado ao nível da classe, o jogo ele pode ser desenvolvido em diferentes estágios, né? Antes de começar o jogo, o professor ele deve relacionar todos os conceitos geográficos trabalhados com a classe, incluindo, se desejar, conceitos trabalhados em anos anteriores. Fará uma relação, né, desses conceitos, escrevendo-as numa lousa ou em uma folha de cartolina ou em qualquer outro lugar, né? Alguns exemplos que eu vou dar aqui para vocês: estrela, terra, planeta, satélite, bússola, enfim, os conceitos que são discutidos na disciplina. Os alunos, em dupla, né, deverão dispor de uma linguagem similar a essa, recebendo um tempo determinado pelo professor para identificar nos lugares que frequentam a presença direta ou indireta dos conceitos geográficos. Depois, devem redigir uma sentença e uma sentença que expresse, né, essa situação e vão completar com uma justificativa ou explicação geográfica. Vou dar exemplos. Primeiro exemplo, vamos ver a sentença. Ontem à noite, meu pai nos levou ao cinema. A explicação geográfica. A noite e o dia existem porque a Terra gira ao redor do Sol, expondo a ela, ora uma, ora outra face. Um outro exemplo de sentença. Minha mãe não me deixa sair de casa sem vestir um agasalho. Explicação geográfica. Agasalhos são necessários porque, devido ao movimento de rotação, existem estações do ano. Tá? É essencial para a construção da significação geográfica que todo aluno contextualize o seu cotidiano, né? Aquilo que aprende, mas depois que houver a primeira experiência referente a uma visita, a uma ocorrência vivida, o jogo pode desenvolver mais vezes com situações imaginadas. Por exemplo, descobrir que existe evaporação
né, quando eu percebi que as lavadeiras esticavam suas roupas no varal. Bom, gente, foi ótimo estar com todas vocês e todos vocês. Espero que tenham gostado, ou melhor, que tenha servido de aprendizado significativo nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Um forte abraço à turma. Marquinhos, obrigado pela oportunidade e até mais, caso vocês tenham algum tipo de interesse.